de Deus. Eu não estou dizendo que a Assembleia de Deus é a única igreja santa, nem estou dizendo que é a única que vai para o céu. Eu não estou falando nada disso. Mas quem está escolhendo os senhores esta noite é o ministério da Assembleia de Deus. E os senhores esta noite devem jurar fidelidade à igreja. Paulo diz que o presbítero deve defender a igreja. Amém? Se ele tem uma postura diferente, ele entrou, empurraram ele no presbitério, mas ele não é presbítero. Mas nós entendemos de que o presbítero é aquele homem que governa bem, que cria seus filhos para servir a Deus. Não é isso? Não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleanos, porque ele é presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele deve ensiná-los, ele deve não ser violento, quanto mais com o filho, mas orientá-los com amor. Amém, meus irmãos? Com carinho, ser amigo dos seus filhos, dialogar, conversar, gastar tempo com os seus filhos para conquistá-los e ser o maior amigo. O pai não pode perder esse papel e trazer os seus filhos para o caminho do Senhor. Se eles chegam à maior idade e se desviam, você não tem responsabilidade. Mas enquanto estiver sobre a vossa tutela, o filho de um presbítero deve ser um filho bem criado conforme a luz da doutrina. O apóstolo diz ainda: porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. O presbítero vai administrar os mistérios de Deus, administrar a dispensa, como Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Ele diz que devemos ser ministros. Não é isso que o mundo deve olhar para nós e nos ver como ministro, como dispenseiros, como mordomos, como administradores da casa de Deus. Em todos os âmbitos, em todos os aspectos, o presbítero deve administrar o quilate espiritual da igreja, a qualidade de santidade da igreja, cuidar, deve ser um homem preocupado com a santidade da igreja, com a ordem dos cultos, com a doutrina, a sã doutrina. Nunca permitiu o presbítero, irmão, que deixa a sua igreja, o ministério, para aventurar em uma divisão, em um movimento. Ele é um traidor, ele violenta a virgindade da igreja, porque essa não é a função dele. Ele tem que ser fiel à doutrina e à igreja. Os senhores, o que está acontecendo hoje aqui é um casamento com a noiva de Cristo. Vocês estão assumindo uma responsabilidade de defender a igreja, defender a sã doutrina. Um presbítero que vive murmurando, falando contra dízimo, falando contra o ministério, esse indivíduo não é presbítero, não é? Deve ser afastado do presbitério, porque ele não está exercendo, não é? Os senhores estão sendo escolhidos para serem fiéis à doutrina da igreja, fiéis à igreja Assembleia de Deus. Eu não estou dizendo que a Assembleia de Deus é a única igreja santa, nem estou dizendo que é a única que vai para o céu. Eu não estou falando nada disso. Mas quem está escolhendo os senhores esta noite é o ministério da Assembleia de Deus. E os senhores esta noite devem jurar fidelidade à igreja. Paulo diz que o presbítero deve defender a igreja. Amém?